Bom, então, continuando o que a gente estava discutindo na última aula, vendo na última aula, hoje a gente quer ver o seguinte, como obter as probabilidades de transição a partir das taxas ou características infinitesimais, como também a gente costuma chamar, né? Que são as taxas com que você salta, o processo salta de um estado I para um estado J, e aqui representaria a taxa total com que ele salta de I, né? E nosso objetivo é dar, porque essas, tipicamente são essas as descrições que você recebe numa modelagem, né? Você quer que tal coisa seja assim, o assado, e aí, a partir disso, você quer calcular a matriz de transições, qual é a probabilidade de saindo de I, digamos, estar em J, depois de um tempo T, né? E você quer não só saber isso, mas você quer entender qual é o comportamento estatístico do seu processo, né? Ou seja, a distribuição estacionária, a proporção de tempo que ele vai passar num estado ou no outro. Esse é o nosso objetivo inicial hoje. E depois da gente dar uma olhada nisso, vamos voltar àqueles exemplos da última aula para comentar alguma coisa, tá? Que a última aula a gente terminou com uma listinha pequena de exemplos, mas a gente não chegou ainda a olhar muito. Então, o nosso objetivo inicial é esse, tá? Então, eu tenho essas taxas, que também em alguns livros vocês vão encontrar com o nome de características infinitesimais, tá? Que são essa QIJ, a taxa com que salta de I para J, e lambda I, a taxa com que salta de I. Bom, aqui tem um jargão que eu vou explicar, vou colocar aqui, só porque se você for olhar algum outro texto um pouquinho mais avançado, talvez vai usar. Então, eu vou dizer que o semigrupo, que são as probabilidades de transição, né, é estável quando esses lambda i's forem todos finitos, né? É razoável, porque lambda i igual a infinito significa que você tem salto instantâneo, é um pouco estranho, né? Então, é razoável esse nome estável quando isso não acontece. E vamos dizer que ele é conservativo quando lambda i é a soma dos QIJ para J diferente de I. A gente tomou isso aqui, de fato, como uma definição, tá? Ou seja, a gente estava só olhando o caso conservativo. Mas isso tem um nome, porque se você parte de um semigrupo, em princípio pode não ter essa... Desculpem. Não ter essa condição. Essa condição quer dizer, porque isso aqui é a taxa com que você sai do I. Aqui é a soma das taxas com que você, saindo de I, vai para J. Né? Então, se isso não for igual, né, o lambda I for maior, significa que, de certa forma, você precisa de um outro estado adicional além do S. Você poderia escapar do S. Né? Então, é razoável esse nome também. Tá bom? Isso tudo, para nós, já era automático, a gente estava supondo isso, tá? Mas são hipóteses bem naturais em geral. Então, se você for olhar qualquer livro um pouquinho mais avançado, ele vai comentar dessa forma, ele ou ela vão comentar dessa forma, tá bom? Então, lembra que a gente havia falado das cadeias uniformes, foi na aula aqui, eu acho que eu não esqueci de escrever, eu acho que na aula 20, né? Cadeias uniformes é aquelas em que eu podia definir o meu processo x de t como sendo, em termos de um único processo de Poisson e uma cadeia a tempo discreto, né? Essas são as chamadas cadeias uniformes, tá? Isso eu vou poder fazer sempre que as taxas forem limitadas. Por tudo que a gente falou nos últimos dias, eu espero que esteja mais ou menos claro. Tá? Mas nem todas as taxas das aplicações são limitadas, então é importante sair fora desse exemplo. Tá?
Então, repetindo aqui, essa notação que já temos repetido várias vezes, né? Eu tenho uma matriz Q, que na diagonal ela tem menos lambda I, e fora da diagonal ela tem a taxa com que sai de I para J. Né? Então, é uma matriz que a soma em cada linha é zero. Tá? Essa matriz ela é a derivada do P no zero. Né? Porque a P de zero tem que ser identidade razoável, né? Que não aconteceu nada, então eu estou onde eu estava. E você, ao calcular a derivada, seria essa matriz Q obtida dessa forma. Tá? Então, as equações de Chapman-Kolmogorov são nada mais, nada menos do que como você calcula as probabilidades, né? Num tempo t mais s, a partir do tempo t e do tempo s. Estamos já cansados de saber isso aqui, porque é bem simples, né? Isso aqui é um produto de matrizes. Pensando no S enumerável, então isso é uma matriz, pode ser infinita, mas é uma matriz. E isso aqui é o produto de matrizes, PT mais S, P de T vezes P de S, né? Ou seja, se eu quero olhar a entrada IJ disso aqui, né? Eu tenho que pegar a linha I do P e multiplicar pela coluna J do P de S. P de T vezes P de S, né? Ou seja, eu vou fazer, eu quero PIJ de T mais S. Eu vou fazer a soma PIK de T, PKJ de S. Tá? Então, esse K eu estou somando, porque quer dizer que no tempo T, eu posso estar em qualquer estado K em S. Tá? Eu só quero saber a probabilidade de passar de I para J em um intervalo de tempo que é T mais S. Aonde que eu estou no tempo T? Não está dito nesse meu evento, então eu estou somando. E pela propriedade de Markov, fica isso, a gente já está... É a mesma coisa que no tempo discreto, está cansado de saber. E, obviamente, eu posso, em vez de pensar T e S, eu posso pensar em S e T. Né? Então, eu tenho essa propriedade. Bom, agora você olha essa propriedade e da seguinte forma. Pensa que o S é pequenininho. Eu sei que é a equação diferencial. Eu sei que o S é pequenininho. Então, se você olhar aqui, né, nessa aqui, o S é o H, tá? Você tem isso aqui. Você está perturbando o estado final, né? Você está dizendo, bom, eu estou indo do tempo 0 ao tempo T, mas eu estou interessado em T mais H. Então, eu vejo aonde que eu estou no tempo T e perturbo esse estado final, que é esse segundo pedaço. Tá? Eu tenho essa fórmula que está aqui, que posso escrever assim, se eu quiser. Né? Eu subtraio P de T em ambos os termos, põe em evidência e fica essa equação que está aqui. Nada mais, nada menos do que a mesma coisa que está aqui. Tá? E da Professor, mesma eu não tô forma... vendo seu mouse. Não está vendo o meu mouse? Ah, tá. Não. Obrigado por avisar. Então, peraí. Então, deixa eu... Quando eu faço com esse aqui, você vê? Não entendo por que não tá. Deveria ser possível. Onde é que tá? Agora, tá aqui no PT mais H igual a PT vezes P de H. Tá aqui? Não tá vendo, Eu não? só tô vendo você desenhando, não tô vendo o mouse. Tá. Pois é. E quando eu faço com esse aqui, você tá vendo? Agora? Não. Não. Alguém tá vendo? Sou só eu? Não, ninguém deve estar vendo. É a mesma Não, eu coisa. também não tô vendo, não. Eu não entendo por quê, porque tipicamente vocês podem ver, né? Eu não sei, peraí. Deixa eu ver se eu clicando aqui. E agora? Se alguma coisa muda. Essa caneta, às vezes. E agora, você tá vendo? Não. Então, eu vou fazer o seguinte: eu Não. vou ficar escrevendo sempre, né? Porque é o único jeito de poder me comunicar com vocês, tá? Então, até aqui tá claro? Vamos voltar. Se houve alguma coisa aqui nessa parte aqui que não tenha ficado. Agora ele. Deixa eu ver se alguma coisa vai mudar
Eu clicando ali. Vocês estão vendo agora? Quando ele está aqui no verde, estão vendo? Não, eu não tô Eu não vendo. sei, porque tipo, é a mesma coisa de sempre. Eu não sei o que acontece. Pera aí, deixa eu tentar alguma coisa aqui. E agora? Não. Ninguém vê. Não, ainda Então não. eu realmente não sei o que fazer. Eu acho que o único jeito é eu ficar escrevendo, né? Escrevendo alguma coisa, fazendo uma flechinha, porque eu prefiro escrever com a caneta do que o marcador, porque esse negócio ele não tem um marcador muito bom. O marcador é muito grande e fica. Peraí, deixa eu tentar. Vou colocar o marcador aqui, mas ele é muito grossão. Deixa eu ver se eu faço ficar um pouquinho mais. Porque pelo menos fica amarelo. Eu realmente não consigo entender, porque eu, no princípio, tem alguns mistérios aí que eu não entendo bem o que está acontecendo, tá? Então, essa, estão vendo aqui, também está ruim, né? É melhor com a caneta vermelha, por exemplo, preta. Acho que preta mesmo é melhor, né? Então, essa discussão aqui ficou clara. Então, o que eu estou pensando ali é que eu tenho essas. Eu estou simplesmente querendo saber aonde que eu estou no tempo T mais S, né? Então, eu tenho o tempo T, e aqui eu tenho o tempo T mais S, né? E eu posso dizer, bom, eu vou saindo de I, eu vou para um K qualquer aqui no tempo T, né? E depois eu vou desse tempo T para o T mais S na posição que eu tenho de I para K, depois para J. Né? Mas o K, ele não estava na brincadeira. Vamos dizer que eu estava querendo calcular P e J de T mais S. Né? Então, o K não está na brincadeira. Então, eu tenho que somar em K. Certo? Que é o que está escrito nessa equação, simplesmente produto de matrizes, que a gente... É a mesma coisa que no termo discreto. Então, não tem diferença. Aí, agora estou querendo obter uma equação diferencial. Então, como eu quero obter uma equação diferencial, eu vou pensar nesse S aqui como sendo algo pequeno, que eu vou mandar para zero, tá bom? Então, eu estou escrevendo T mais H, e eu posso escrever P de T vezes P de H, ou posso escrever P de H vezes P de T. Né? Agora vai fazer uma diferença. Quando está escrito aqui, não tem diferença. Posso fazer de qualquer uma das duas, é verdade. Mas como eu vou querer fazer um limite, é importante eu ter um certo cuidado, porque esse limite vai requerer algumas condições, tá bom? Então, eu tenho essa equação aqui que posso escrever assim, tá? Essa equação que está aqui. Simplesmente é isso aqui, que agora eu subtraio P de T em ambos os termos, né? Menos P de T, aí fica P de H menos P de I. Ou posso escrever assim, eu tenho P de H, eu vou também subtrair P de T em ambos os termos, e vai ficar, esse termo aqui vai ficar na frente, porque ele estava na frente aqui. Né? Então, vai ficar assim. Você tem, isso aqui é verdade. Agora, você sabe que essa matriz que está escrita aqui, que está aqui, é aquilo que a gente, né? Essa matriz aqui, quando H vai para zero, converge àquela matriz que nós chamamos de Q, a matriz das características infinitesimais. Vamos dizer, essa é a nossa hipótese, podemos pensar. Tá? Então, eu vou fazer o limite em H e vou obter, se eu fizer o limite aqui, eu vou obter essa equação. P de T vezes Q. Tá? E se chama a equação para frente, ou forward, em inglês. Por que para frente? Porque eu estou perturbando no tempo final.
eu vou de I para J no tempo T, aí depois eu vou de J, vamos dizer, J eu quero aqui, né? Comparando nessa posição e na posição final. Então, eu estou querendo comparar a probabilidade de I para J no tempo T com I de I para J, mesmo J, no tempo T mais H. E vou comparar essas duas coisas, vou mandar H para zero, vou ter uma equação diferencial. Quando eu uso essa outra forma aqui, né, que é essa que está aqui, significa que eu estou perturbando o estado inicial. Então, eu vou de I para alguma coisa, né, e vou dessa coisa para o J, e eu comparo quando eu começo em I no tempo H, né? Então, eu estou comparando as duas coisas e estou fazendo a diferença, dividindo por H e mandando H para zero. Então, eu vou obter uma equação assim, que é a equação backward, né? Então, obviamente, se o S é finito, não tem problema nenhum com essas equações, porque simplesmente, né, isso aqui é uma soma finita em cada um deles, porque o S sendo finito, isso é uma soma, um produto de uma matriz por outra matriz, é uma soma finita, soma linha por coluna. Então, se você tem essa hipótese, não tem problema nenhum em passar o limite, tá? Dado que você tem essa aqui assim definida, porque é o limite de uma soma finita, né? O limite da soma é a soma dos limites, então não tem problema. Porém, se o S é infinito, não é a mesma coisa, porque, né, se você tem uma soma que é infinita, significa que você tem um limite dentro dessa soma, né? Troca de limites, como você sabe, pode apresentar problemas. Então, por esse motivo é que essas equações, elas, no caso geral, elas não são automaticamente válidas. Automaticamente, pelo fato de você ter isso aqui, elas não são automaticamente válidas, tá? Por esse fato. Mas, vamos dizer, é óbvio que com algumas hipóteses nas taxas, isso aqui vai valer. E você vai poder usar uma ou outra equação para derivar, para obter o P de T. Tá? Mas é importante, eu preciso ressaltar, que derivar essa equação envolve uma troca de limites. Né? Porque você tem um limite em H e você tem outro limite, que é a soma. Esse produto aqui, quando S é infinito, né, é um limite. Então, tem uma soma e K, KJ. Então, tem uma soma em K. Sendo um número infinito de estados em S, ela dá algum problema, tá? Eu não sei o que... Deixa eu ver se eu apertando alguma coisa aqui. Vocês continuam sem ver? Eu só vejo os tracinhos que você desenha. Eu não sei o que é, porque é a mesma caneta, o mesmo que eu uso sempre, mas ela tem alguma... Mas tá tudo bem, professora, dá para acompanhar assim. Eu não sei o que... é um mistério. Tem muitas coisas nesse... Também eu não fico estudando o aplicativo aqui, né? Porque isso aqui não tem a ver com o aplicativo, tem a ver com a mesa, né? Que está permitindo... Não tem nada... Teve uma vez que isso aconteceu, eu acho que a senhora mudou a maneira de compartilhar a tela e aí voltou. Mudei a maneira de compartilhar a tela. Você fez, mas eu lembro que você tinha escolhido compartilhar só algumas coisas. Você tem toda a razão. Bingo. É porque eu comecei a aula com abri o Gmail com o Mozilla. Você tem toda a razão, ótimo. Então, a única solução seria a gente encerrar e começar de novo, tá bom? Eu vou fazer isso, porque é a única solução, é verdade. É a questão do browser. Tinha esquecido total, não tem nada a ver, tem a ver com, sei lá, o Google Chrome, não tem a ver com a minha mesa, tem a ver com esses carinhas que estão comandando as coisas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper
e vou começar de novo. Tá? Vou interromper, vai ficar 2 vídeos depois, não tem problema. Tá bom? Não tem outro jeito. Então, eu vou ter que interromper tudo, aí vocês vão ter que entrar de novo, provavelmente.